Olá, olá, personas! Bem-vindos ao Séries Showcast. E no episódio de hoje, iremos comentar o primeiro trailer da quarta temporada de The Crown e as nossas expectativas para a temporada. Eu sou o Frâncio e ela é o trabalho. Eu sou o Osmio e eu vi a Viúva Negra. Eu sou o Silício e a monarquia é muito frágil. Sim, senhoras e senhores, iremos agora comentar um mini react do trailer de The Crown e no final faremos nossas expectativas gerais e também as nossas teorias e o que nós gostamos de ver. Então, você pode sincronizar conosco agora, se quiser. O trailer de The Crown está no canal da Netflix, da quarta temporada, então vamos lá. Então, ouvintes, dessa primeira vez a gente vai assistir o trailer corrido e a gente só vai comentando algumas coisas enquanto passa. Então vamos lá, 3, 2, 1, vai! Temos a Diana. Temos a... Essa cara do Charles foi engraçada. Foi mesmo. A Diana no carro. O conto de fadas. Ele parece Madeira. feliz. Parece. Primeiro-ministro. Vemos já a primeira. Thatcher com a Gillian Anderson, com essa boquinha bizarra. Parece a Judy Garland no dia. Quem assistiu conhece. Essa roupa é muito estilosa. Essa cena é bonita. Nossa, essa cena é bonita. Tá bom, É claro. bonita. E vamos ter mais movimento de Margaret nessa temporada. Pois é, eu que pensei que ela ia ter menos espaço. Ó, vemos aqui que pode ter uma crise no casamento, hein? Importante ressaltar. Sim. Casamento da rainha com o Philip. Isso parece América Latina, porque os filmes gostam de colocar paleta laranja. É verdade. Essa Outra, cena também é muito boa, dos fogos de Quatro. artifício. Ó, já começamos a ver brigas. sim. Sérgio Leone. A Gillian Anderson se ajoelhando. E eu tenho a teoria de quem é a pessoa que morre. E essa é a Comunelf, não é? Que apareceu? Não sei. Pode ser as Eu acho. nossas, né? Eu acho que pela quantidade de cadeiras é a Comunelf. Mas ó, temos o vestido de casamento. Quantas séries não foram canceladas para isso? 15 de novembro. Só por um véu. Exato. Mas agora, depois que nós assistimos o trailer corrido, vamos comentando então parte a parte dele. Então vamos. Uma coisa que chamou muito a atenção é que só tem uma voz, que é desse narrador. Eu não sei quem é essa voz. Talvez seja de alguém que esteja casando eles, né? Fazendo algum discurso. Aham. Eu acho bem provável. Eu também acho, ou talvez alguém que possa estar comentando justamente o desgaste da relação deles. Será que essa primeira cena da Diana entrando nesse salão é a primeira apresentação dela para a família real? Bem provável. E você viu, eu pausei bem aqui no momento que a Margaret parece não tá gostando nada disso, não. Pois é, a cara da Elizabeth também não tá muito feliz, pelo visto, então ela não porque gostou A muito. Elizabeth, ela é bem falsa, né? Vamos dizer assim, porque Pois ela esconde, que nem acabou a temporada passada, né? A monarquia tem que esconder os erros. Sim. E também uma coisa que eles falam muito é que ela guarda muitos sentimentos. Igual, inclusive, o episódio Sim. Aberfan, dá pra ver que ela fingiu o choro inicialmente, né? Ela não chorou de verdade, ela teve que emular os sentimentos dela. Que foi algo bem polêmico na época, inclusive. Exato. Então pode ser bem aqui uma apresentação dela. Sim. E esse negócio do narrador, The Crown gosta de jornada, como a mídia reage aos Sim, acontecimentos isso é verdade. da família real. Então, bem, pode ser. E a gente pode ver aqui na cena, ó, que a gente tem, vamos ver pessoas que a gente conhece. Tem o Charles, aqui atrás da Margaret. Sim. A gente tem a princesa... Temos a mãe. A mãe. Temos a mãe conspiradora, a Olha. Elizabeth. Temos o Philip bem no cantinho, na parte esquerda, se eu não me engano. Vixe, não vi. Ó, tem uma moça genérica e atrás dela tem um homem. Eu acho que é o Philip. Deixa eu ir vendo.
Mas isso parece uma apresentação, né? Ou É. talvez eles já se conheçam, seja uma apresentação oficial, né? Exato, talvez o relacionamento já tivesse acontecido, vazou nos tabloides, porque os tabloides ingleses têm muito disso, de vazamento, essa atenção E a, a celebridades. e a relação da princesa Diana com a imprensa, inclusive, foi uma das prováveis causas da morte dela, né? Que ela É, estava que ela estava sendo perseguida. Sim, isso é Então, verdade. acho que esse negócio da mídia vai ser importante ou nessa temporada ou na quinta, Sim. que a gente sabe que em algum momento a princesa Diana infelizmente morre. Né? Eu acho que vai ser importante desde essa, sinceramente. Mas a gente vamos pulando. Nós temos depois uma cena dela com algumas amigas no carro, talvez comemorando alguma coisa. Provavelmente elas estão comemorando alguma coisa, não sabemos o que. E a gente já vê aqui uma quebra de protocolos, né? Como que a princesa Diana era uma pessoa transgressora e a Elizabeth Sim. não gostava disso, né? Segundo Sim. as fofocas. Em seguida, nós temos uma dança dela com o príncipe Charles. E que nem eu falei, ele parece feliz, né? Sim. Porque E uma coisa curiosa é que muita gente vê ele como o vilão da história, né? Eu acho que, assim, a história é uma questão, a história real mesmo é uma questão de interpretação, mas vai ser interessante ver se a série ela vai manter, assim, de uma forma o mais neutro possível, ou se eles vão jogar ele meio que como o grande causador de tudo, como vilão. Porque muita gente até hoje não gosta dele por causa dessa questão da princesa Diana, né? mas eu acho bem possível que eles podem jogar um pouco dessa responsabilidade nas costas da Rainha Elizabeth. Isso é verdade. Porque tem teorias, inclusive, que ela pode ter encomendado a morte da Diana, sabia disso? É a teoria da conspiração, né? Pois é. Eu gosto das teorias da conspiração. Na verdade, eu não gosto de teoria da conspiração, mas eu gosto tudo da repercussão que elas têm no audiovisual. Porque é treta. Que loucura! E vamos lembrar que a segunda temporada é a que tem mais tretas. E é a melhor temporada. Isso é verdade. Então, grandes chances dessa quarta temporada ser assim, mais polêmica. Eu não sei se a segunda é a melhor temporada, mas toda aquela questão do canal de Suez, até aquela parte do Leão da África é bem legal, é bem treta aquilo. Tem o tio nazista. É verdade. Realmente, a segunda temporada ela se destaca bastante nessa questão. Essa temporada também promete muito. Um dos elementos que mais me atrai na temporada, justamente, é a Gillian Anderson, que é a próxima cena já. Que a gente vê a caixa vermelha, né? Sempre Sim. mostra The Crown, tendo a rainha e tendo o primeiro-ministro. E aqui é a primeira mulher assumindo, mas uma mulher controversa, né? Isso é verdade. E uma coisa curiosa, que provavelmente vai ser citado. A guerra entre a Inglaterra e a Argentina, pelas Ilhas Malvinas. Ou Falklands. Isso, exatamente. Que é uma coisa muito surreal, você achar que a Inglaterra fez guerra com a Argentina, sabe? É bem bizarro. E talvez, eu acho que talvez pode ser a ONU lá, na repetição, mas eu acho que pode ser a ONU porque ela pode estar tentando justificar a guerra. Não sei. Nas Nações Unidas. Eu acho bem possível isso. Não sei. Eu não sei se isso aconteceu na vida real, não sou historiador, mas então pode ter acontecido. Mas uma coisa que me chamou muita atenção desde o primeiro teaser, que é a cena seguinte, é da Elizabeth com essa roupa. Eu não sei. Provavelmente, talvez comemorando alguma data muito importante. Alguma morte, será? Não, eu acho que tem cara de comemoração. Porque, se você reparar todos os... honraria militar. Porque se você reparar todos os enterros que nós tivemos, foi todo mundo de preto, assim, né? Mas quem morre em guerra? Essa que é a questão. Mas teve algum conflito que a Inglaterra se envolveu nessa época, será? Ou será que é referente a algum conflito antigo? Eu acho que a Argentina vai ser essa temporada. Não sei se é tão começo assim, mas que eles vão trazer, eles vão, com certeza. Eu tenho outra teoria, na verdade é um spoiler da história da vida real, de quem pode ter morrido. O timing. O timing. O Charles que pena. Dance. Porque eu não vou falar em que condições ele morre na vida real, mas ele morre. Isso é evidente. Batalha. Não, ele não é em batalha, ele morre por uma consequência. Não é uma morte natural, é uma morte matada. Entendi. Pode ser, então honraria ele, tem seu sentido. E o Charles, ele parece bem triste, ele era próximo a ele, né?
É verdade. É uma verdade mesmo. A relação deles foi bem explorada na última temporada, inclusive. Exato. O plano do avião é. É bonito. Talvez uma das cenas mais bonitas de The Crown, eu acho. Nossa. E as cores são na. As cores A da. bandeira da Inglaterra. As bandeiras da França, mas não é. É que é tudo a mesma cor, né? E as cores que ela tá vestindo, né, inclusive. É, mas ficou bem legal. Dela olhando pra cima, ficou um bom plano. E aqui, ó, temos Charles. E a Diana. Depois temos a Margaret. Ela parece estar refletindo sobre, mas ela parece que chorou recentemente. Então, talvez mais alguma crise no casamento. E ela tá com uma bebida aqui do lado, que a gente sabe que a Margaret tem problema com álcool. Sim. E é bom sempre ver a Helena Bonham Carter fazendo Margaret, porque a personagem é incrível, a atriz é incrível, então só soma. Eu matei Sirius Black! Você veio me pegar? E você, inclusive, tinha falado que talvez ela ia ficar mais desaparecida nessa temporada. E tem mais coisa aí por vir, porque ela tem mais maridos depois. Sim, é que eu temi que com a entrada desse novo elenco, que é um elenco que rouba espaço, porque a Diana é muito querida, então tinha muita gente na expectativa, e a Gillian Anderson é uma ótima atriz, e também tem uma personagem muito controversa. Eu achei que eles pudessem deixar a Margaret de lado, mas mostrando ela no trailer já dá uma animada. Em seguida, a próxima cena que nós temos é do Philip, o tio Ed Moody, encarando a Olivia Colman, e dá pra ver que as coisas não estão boas. Eu acho que na terceira temporada eles pareceram bem unidos, né? Porque na segunda temporada eles conseguiram resolver o problema. O Matt Smith mudou pro Tobias Menzies. E talvez ele volte com um pouco com essa personalidade que ele tinha antes. Mas a questão é, o que reavivou esse sentimento, né? Eu acho que isso vai ser explorado, porque tinham as teorias que a Elizabeth traía ele, inclusive, né? Que mostraram um pouco na terceira com o cara dos cavalos. Sim. Talvez Será que... seja isso. Tem uma chance mesmo. Ou Mas sem... ainda pode ser uma cisão por causa da própria Lady Di, hein? Ah, é verdade. É uma verdade, tem esse sentido aí também. A cena seguinte nós temos... Se a sua teoria estiver certa, então ela casa com aquela cena da homenagem, provavelmente no mesmo episódio, que é justamente deles jogando terra em um túmulo. Ou pode ser até os próprios pessoas da guerra do Argentina que morreram, alguns veteranos, quer dizer, não veteranos, que veteranos seriam vivos, mas algumas pessoas que perderam a vida na guerra, pode ser. Don't cry for me, Argentina! Inclusive, a próxima cena a gente já mostra Margaret Thatcher chegando no Palácio de Buckingham. Uma cara nada agradável. Com essa cara namorada, é muito boa. Polêmico. Porque não foi um período fácil pra ela, né? A gente sabe disso. Inclusive, um filme que retrata especificamente isso é A Dama de Ferro, onde a Margaret Thatcher é a... Meryl Streep. Exatamente, a Meryl Streep. É um filme bem legal. Exato, então... É um complemento bem legal pra assistir, porque, assim, a série ela tá acompanhando a jornada inteira, assim, do reinado da Elizabeth. Mas tem vários filmes que pegam essas partes, assim, icônicas. Sobre a Princesa Diana também vai ser feito mais um, com a Kristen Stewart. Qual é o nome daquela atriz de Crepúsculo? A Kristen Stewart. Exato, se eu não me engano, ela vai viver a Princesa Diana em mais um filme sobre ela. Então é bem legal. É justamente o tema dessa temporada. Depois nós temos a família reunida, não dá pra saber o contexto, mas a cena depois dessa me chamou muita atenção, que é justamente o que você falou, que é da Princesa Diana em algum lugar sendo ovacionada. Mas tem cara de América Latina isso aqui, porque eu gosto de colocar paleta laranja. É sempre isso, né? Sempre não sei ou América Latina ou África. Sempre coloca. É isso. Uma aglomeração, como dá pra perceber. Exato. Ou América Latina ou África, eu acho. Porque é bem isso mesmo, essa paleta. Nossa, é dublê aqui, hein? Ou não, acho que não é dublê. É efeito especial. E a gente sabe, Reino Unido a gente sabe que não é, né? Então provavelmente em algum lugar é assim. Talvez Índia no máximo, mas eu acho difícil. E ela sendo ovacionada. Ou talvez seja algum país da Commonwealth, né? Então pode ser África. Ou a Índia também, justamente. Ou a Índia.
A Índia é mais provável. Depois nós temos o príncipe Felipe falando alguma coisa E ele com o parece estar Charles. bem bravo com o Charles. Parece que ele tá me empurrando ele, hein? Ixi, Isso é verdade. tretas. Isso é estranho. E a É que a gente outra sabe, opção do o relacionamento Tobias- deles nunca foi fácil, né? A gente sabe isso desde a primeira temporada, né? Sim. Nossa, aquele episódio do 9 da segunda temporada, pra mim ainda continua sendo o melhor episódio de The Crown. Que assim, é muito pesado. E talvez, por causa da Lady Di, impulsione isso, hein? Talvez. Mas tem que ver também como que isso vai ser impulsionado. Mas assim, o relacionamento deles sempre foi difícil, então essa cena. Porque assim, se a gente comparar com a temporada anterior, eles não tiveram muito contato, então tem sentido reavivar isso. Então vai Justamente ter por que causa da ter Lady Di. uma treta. Sim. A cena seguinte é talvez o segundo plano mais bonito desse trailer, que são dos fogos de artifício. Então, pra mim, essa cena aqui das luzes na janela, pra mim, ou é ano novo, ou é a comemoração que acabou a guerra, que eles ganharam a guerra, algo assim, Mas uma coisa, se você reparar, ela tá de vestido preto. tá? Se eu não me engano, ela está. Se eu não estiver enganado. Parece meio pijama que ela veste, É não que a parece? cena tá meio escura, É meio né? escuro. Não, mas eu acho que isso aí ou é ano novo ou é comemoração de guerra. E É. parece que ela não gosta, né? Parece que ela não tá. É, talvez seja um novo mesmo. E na próxima cena já vemos uma explosão de Charles com Lady Di. Ou seja, ó, essa figura do vilão aí, tá aí, ó. Exato, mas tem que ver também o que motivou ele a agir dessa maneira, né? Será que a relação difícil com o pai deixou ele assim, de forma geral? Talvez. Ou ela tenha dado alguma declaração polêmica nos jornais, porque ela era uma pessoa que não seguia os protocolos que a gente já comentou aqui. Então, talvez ela tenha falado alguma coisa que deixou a família real e o príncipe Philip incluído muito raivoso, e ele foi lá descontar nela. E ela parece estar com a cabeça baixa. Tem isso sentido. E a cena seguinte é bem um contraponto, né? Porque tem ela saindo da igreja, talvez depois de uma discussão, aparece a Margaret brevemente, e depois tem uma cena dela feliz, né? Então é um contraponto bem interessante. A igreja, inclusive, foi a mesma que o Philip e a Elizabeth se casaram. Eu ia falar o Philip e a Claire Foy. Não, é o Philip e a Elizabeth. Essa cena da Margaret tá boa, hein? Será que vamos ter mais um episódio dedicado pra ela essa temporada? Tem uma chance. É que na última foram 2, né? Então acho que se tiver um tem sentido. Não seria uma perda, de forma alguma. É uma personagem muito boa. E talvez seja uma solução deles, inclusive, em vez de dar foco pra ela em todos os episódios, um pouquinho, eles foquem em momentos mais específicos. E aí junta os acontecimentos. O miserável é um gênio! Em um grande episódio, né? Eu Que acho é que pode ser uma Imitape. solução. É o episódio Imitape. Depois nós temos a Tati andando e se ajoelhando. Essa parte é muito boa. Essa parte é bonita. Mas a gente não sabe que contexto, né? Porque parece que as duas não estão muito legais. A relação das duas é uma coisa que eu mais tô interessado pra ver. É que eu acho que a Elizabeth ela não gostava muito de primeiros ministros muito polêmicos. E a Thatcher era bem polêmica. Mas todos os primeiros ministros se ajoelham pra rainha, né? Desde o Churchill tentou, não conseguiu, coitado, mas todos se ajoelham sempre. E sempre é uma situação meio embaraçosa, né? E aqui a gente continua no ter, e eu acho que pode ser o do, como eu já falei, do Charles Dance. Say what? Não, Charles Dance não, mas o outro falando do Lord Mountbatten. Aí depois nós temos mais um complemento dessa cena. E depois tem justamente esse grande círculo com vários líderes. Dá pra ver que a Elizabeth tá, a Gillian Anderson também tá. E pelo tamanho, é que eu também não sei como que a ONU era nessa época, mas eu acho que é a Commonwealth, sinceramente. A gente pode pesquisar o símbolo da Commonwealth. Como que é? Porque tem um símbolo no meio. É a Commonwealth. Esse símbolo é da Commonwealth. Então, desvendado aí, informação, é a Commonwealth. Talvez a minha teoria ainda esteja certa, ela esteja justificando a guerra ou ainda pedindo aliados. War. It's fantastic. Isso tem bastante sentido. E uma coisa muito interessante, que é algo mais recente, é que, se não me engano, teve uma ilha, eu não lembro qual agora, que saiu
da Commonwealth. Ela vai se tornar uma república. E aí teve todo um debate do príncipe Harry e da Meghan Markle apoiando que o Reino Unido revesse seus erros do passado, referente às colonizações, etc. E a Commonwealth, querendo ou não, é um símbolo das colonizações, né? Porque mantém ainda a figura da rainha. E quem tá dando o discurso aqui é a Thatcher? Ou é a... É a Elizabeth, eu acho. Ah, Elizabeth, eu acho. É a Elizabeth? Nossa, tá com É, a Elizabeth. E a Margaret Thatcher tá olhando pra baixo. Depois nós temos uma cena da Diana dançando balé. Mas a cena que vem depois é interessante, que é da Margaret com um treco de respirar, provavelmente no palácio ou em um hospital, que pode ter a ver com o vício dela em bebida, né? É, pode ser alguma coisa, tenha tido algum coma alcoólico, algo assim. E teve antes uma cena na praia, que a gente lembrar no 10º episódio da 3ª temporada, ela também ficou com aquele carinha, que eu esqueci o nome, na praia. Talvez seja ela voltando pra procurar ele, ou procurar novas pessoas naquele lugar, não sei. Depois nós temos a princesa Anne chorando em um momento, não sabemos o motivo. O Charles não feliz. E a gente tem uma cena aqui que a Elizabeth, que tava naquele lugar dos cavalos, aparentemente, perguntando algo pra ele, né? Que é a cena que ela tá chorando. E aí? Será que é algo relacionado a algum relacionamento dela? Ficou meio redundante, mas... Bem possível, né? Porque na última temporada ela não teve muito desenvolvimento, né? Talvez mais um episódio focado nela. E dependendo da situação, possa ser até focar... Por exemplo, eles podem fazer isso, porque é bem provável, porque na última temporada também teve um episódio focado só no Príncipe Philip, né? No Tobias Menzies. Então, a Princesa Anne, ela não teve muito destaque até agora mesmo. E seria bem interessante ver um pouco mais sobre ela. Então vai ter coadjuvante a rodo desse ano, né? Episódio de coadjuvante. Pra indicar todo mundo pro Emmy. Nossa, 4, assim. Tem o Lady Di, tem a Margaret, tem a Anne, tem a... uma galera. Em seguida nós temos a Margaret Thatcher chorando. Ela parece estar abalada com alguma coisa. Não dá pra entender muito bem o que. E ela parece estar tossindo. E tossir em série é morte, né? Sério. Isso é verdade. É o famoso mostre, não diga. Se ela tá tossindo, é porque tem algum problema. Se bem que ela viveu bastante, né? Então, talvez ela só esteja chorando mesmo. Ou porque a guerra das Malvinas, Falklands, a guerra das Malditas. A Inglaterra, pelo que eu me lembro, a Inglaterra ganhou, mas foi muito custoso, não foi? Ganhou porque não tinha muita base de operação perto das Malvinas. E elas são muito mais perto da Argentina, né? Então ficava muito mais fácil pro governo argentino mandar as tropas do que pro governo britânico, que tinha que mandar um porta-aviões, tinha que ficar mandando avião pra recarregar os jatos. E aí, se eu não me engano, o tempo que os ingleses tinham de domínio aéreo era de 6 minutos, enquanto os argentinos tinham meia hora de domínio. Então dá pra ver a disparidade. É que os argentinos foram muito incompetentes pra perder, né? Então... mas foi uma guerra custosa, né? Então ela talvez esteja... E questionaram muito ela durante a guerra, então talvez seja isso, né? Não, inclusive, ela... Acho que foi mais pra jogar verde, né? Ela jogou verde, comentando até de jogar uma bomba nuclear na Argentina. Em Mendoza, se não me engano, que é a segunda maior cidade. E agora, chegando ao fim desse treino, nós temos Charles olhando bem bravo, quase pra câmera. E o vestido, e a cena final, que é o vestido mais caro da história, que cancela séries pra existir. O vestido cancelador de série. No Twitter foi muito bom, todos os comentários. Como é um The Crown, cancela tanta série só por um réu. Não. Só por um véu. Réu, não, um véu. É porque The Crown é uma série cara, né? E uma coisa também que eu quero dizer aqui. As séries da Netflix tem muitas séries boas. Antes, dando um disclaimer. Mas se você compara com os outros streamings, você vê que é uma coisa mais industrial, né? Porque entre todas as grandes séries da Netflix, assim, das que eu assisti pelo menos, só The Crown, esteticamente, parece que poderia ser uma série de outro streaming. A maioria você vê e fala, não, isso aqui é Netflix, você não tem dúvida. Porque tem aquela coisa, o orçamento não é um pouco menor. Tem alguma coisa. A Netflix eu acho uma bem diversa. Sim.
porque tem uma cara bem diversa. Ah, mas se você comparar com quantas coisas ela produz, as que tem uma cara mais diversa não são muitas, né? Sendo bem sincero. Acho que tem Ozark, The Crown, Stranger Things eu acho um pouco, os efeitos são bons, mas se você pega, no geral, a quantidade de séries, é muito surreal. Então acho que por isso que essa brincadeira do vestido faz sentido, porque essas séries, elas devem ter um orçamento muito maior. E a Netflix, ela, né, tem muito concorrente agora. Então tem o seu sentido ela querer produzir bastante coisa, mas se nós vemos, a Netflix era a que tinha mais indicação no Emmy, inclusive você, Fernando, falou isso, e ela não ganhou muita coisa, assim, no prêmio mainstream. A categoria técnica tudo bem, mas no prêmio, né, o que todo mundo assiste, não levou quase nada. Isso é problema de lobby da Netflix, eu acho. Não problema de lobby, acho que é... Depois a gente comenta como foi a premiação, mas ela tem problema de foco, eu acho. Porque é tanta coisa. Mas, vamos seguindo. Aí temos o véu. Princesa Diana e o casamento. E 15 de novembro. 15 de novembro tá chegando já. Quando esse programa saiu ao ar, vai faltar exatamente um mês, porque outubro tem 31 dias. E tem muita gente achando que essa pode ser a melhor temporada. E eu dou razão, viu? Porque pelo trailer, promete bastante. Agora chegando na parte final, né, nas expectativas, nossa, que isso demorou. Essa foi uma análise de trailer boa. Mas, chegando às minhas expectativas pra temporada, eu acho que tem chance sim de ser a melhor temporada de The Crown. Porque antes eu acreditava que eles não tinham acabado as gravações, mas aí eu vi que eles tinham acabado um pouco antes, bem pouco antes, de dar a pandemia lá onde eles gravam, né? Acho que eles gravam na Inglaterra mesmo. Então foi muito pouco tempo antes. Então eu acho que tem chance sim de ser a melhor temporada de The Crown, porque o elenco é bom, as tretas são boas, a base é boa. E The Crown sabe preencher as lacunas com grandes desenvolvimentos e grandes atuações. Então eu confio no Peter Morgan pra fazer uma boa temporada. Eu também. E é curioso como que The Crown é tão bom, mas sabe, é um tema que, se me perguntasse antes de eu começar a assistir, eu não sei se me prenderia. É sobre a família real britânica. Eu pensaria, que tema X, sabe? Se você comparar com outras séries que são de ficção e tudo mais. Mas a série é tão bem feita que dá vontade de você assistir. Isso é muito interessante. Eu acho que é um dos méritos de The Crown. Porque pega um tema e, sabe, ele dramatiza a coisa de um jeito que te incentiva a continuar assistindo. Sim, mesmo que os episódios eles não sejam os episódios todos ligados, eles têm normalmente uma história que começa e acaba no mesmo episódio. É uma história que é bonita, que o desenvolvimento dos personagens conecta os episódios, e isso é bem legal. Então agora passaremos para a parte final desse grandiosíssimo série Soulcast de expectativas de The Crown e a análise do trailer. 15 de novembro, todo mundo na Netflix para assistir a 4ª temporada de The Crown. Partindo agora para a parte final desse grandiosíssimo série Soulcast, vamos para o nosso quiz, então, sobre The Crown. E, Frâncio, pode começar. Vamos ver se vocês vão adivinhar. A minha frase é a seguinte: ela é o trabalho. Eu já começo, então, se o Seguinte me permite, chutar minha aposta de que frase é essa. E eu acho que é do Rei George, no primeiro episódio da série. Eu acho que é da irmã da Rainha Elizabeth. Mas Osmio acertou porque é Rei George na última cena do primeiro episódio. Prosseguindo então esse quiz, agradeço pelo um ponto. A minha frase é a seguinte, relembrando: eu a vi, a viúva negra. Apostas, senhoras e senhores? A mãe da rainha, por acaso? Não sei. Me parece de Príncipe Philip. Ambos erraram longe. É da Camilla Shand. Na cena que tem... Isso é na 3ª temporada, se eu não me engano, no 9º episódio.
depois que eles enterram o tio que abdicou, o Edward, ela fala isso para o... Nossa, mas agora você foi longe. Essa eu fui longe mesmo. Essa frase ninguém ia pegar. Camila Chance. Ela fala isso para o queridíssimo... Qual é o nome dele? Que eu esqueci. O príncipe? O filho da Elizabeth, gente. Qual é o nome? O Charles. Isso. Ou Carlos, se você quiser falar em português. Ela fala isso pro Carlos, depois ela fala que teve medo da viúva, do tio nazista e tudo mais. Mas foi uma referência longe. Não, e aqui uma coisa. Essa trilha sonora que toca no enterro, pra mim, é a segunda melhor da série. Só perde pra Sisters, que é o tema da Elizabeth com a Margaret. Mas agora temos Silício. Então a minha frase é a seguinte: a monarquia é muito frágil. Pra mim tem cara do Príncipe Philip, talvez. Tem cara... Não sei. O marido da Margaret, o Tony Armstrong, sei lá. Então essa frase é originada do Príncipe Philip, mas ela é muito comum, Nossa! perdida por vários personagens da família. Inclusive Nossa, a mas rainha hoje eu... Não, eu queria agradecer. Hoje eu tô on fire. Muito obrigado. Acertei as duas frases. Aê, Brasil. Mas partimos agora, depois desse quiz. Eu acho que é a primeira vez que alguém acerta as frases dos outros. O Millennium também acertou 2 frases no Seristocast 7 de The Walking Dead. Inclusive ficou muito legal, dê uma conferida. Temos aí um pontinho, obrigado. Vamos agora para o nosso merchandising. Portanto, Silício, se o nosso público quiser entrar em contato conosco, que e-mail eles podem utilizar? seriestou@gmail.com. E, Francio, quais são as nossas redes sociais? Estamos disponíveis em todas as plataformas, não todas, mas a maioria das plataformas de áudio, de podcast, mas também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e também na plataforma de vídeos, YouTube. Além disso, não vamos nos esquecer do nosso queridíssimo Millennium, que gravou conosco, esteve aqui no programa das expectativas de The Walking Dead. Inclusive, uma correção interessante que ele mandou para mim no WhatsApp é que no programa anterior, no plantão, nós falamos na verdade eu falei, que não tinha nenhum nenhum programa de zumbi que fosse uma floresta, tipo floresta amazônica. Aí ele disse sim que tem, que o Daryl passa em um momento, que é inclusive quando eles veem um passarinho comendo um zumbi. Mas ó, o Millennium me mandou a cena, eu vi, e aí eu não achei aquilo floresta amazônica não, viu? Então fica aí a questão. Mas, se você por acaso é um amante de música e quer um conteúdo de qualidade, se você é uma pessoa que pretende iniciar na música talvez, e quer alguns tutoriais e dicas, ou se você é alguém pensando em deslanchar na sua carreira, acesse Millennium Works nas principais redes sociais, também estará na postagem, e também Millennium Works no YouTube. Portanto, qual é a frase que finalizamos? Você deveria estar maratonando. Eu sou Frâncio e talvez não haja maior Eu sou Frâncio e talvez não haja maior ato de patriotismo. Eu sou Ósmio e Deus tem servos e eles são padres, não reis. Eu sou Silício e em qualquer sociedade moderna justa, igreja e Estado deveriam ser separados. Ah, não, você tá Os dizendo dois cara. pegaram da mesma imagem. Você tá de zoeira. Ah, não. Eu ia falar tudo, mas você falou metade do negócio. Ah, então vamos refazer. Não vou ficar com isso, não. Que absurdo. O pessoal me tá pega a mesma certo. frase.